Jesus, amém, irmãos? Motivo de alegria nós estamos reunidos na casa do Senhor para glorificar o nome do Senhor logo pela manhã, para buscar a sua face, a sua presença. Isso é algo que Deus se agrada. Muitas das vezes nós falamos assim: Deus, fala comigo. E será que às vezes Deus também não está falando a mesma coisa? Filho, fala comigo. Filha, fala comigo. Então, quando a gente se coloca logo pela manhã na presença do Senhor, a gente está dizendo: eu sou dependente dEle, eu preciso dEle, e Ele vai estar trabalhando na minha vida. Vamos ler aqui novamente o textual, já estaremos se assentando na presença do Senhor. Diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Amém? Pode estar sentado em nome do Senhor Jesus. Não farás imagens de escultura. O segundo mandamento proíbe a idolatria, a adoração de ídolo, imagem de um Deus ou de qualquer objeto de culto. Irmãos, como nós já falamos aqui, Deus estava trabalhando no meio do seu povo esse a qual o Senhor separou, povo esse a qual o Senhor chamou eles de propriedade peculiar. E a Bíblia vai nos dizer que Deus agora Ele dá uma lei para esse povo. Lei esta que não é para colocar medo, lei esta que é para trazer o povo para perto de si. E a Bíblia vai nos dizer que Deus já havia dado o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Isso, não terás. Deus é o único Deus, Deus é o único Senhor. Esse é o primeiro mandamento. E Deus estava falando isso porque a região onde o povo habitava, eles eram monoteístas ou politeístas? Eles eram politeístas. Eles serviam a mais de um Deus. Para eles, qualquer coisa era Deus. E aí agora Deus está usando Moisés para elevar para o povo uma lei esta que vem colocar ordem no meio do seu povo. E a Bíblia vai nos dizer que Deus pede para Moisés e fala: ei Moisés, eu vou escrever aí para você, e você vai levar para o povo: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. E Deus havia falado: não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Agora vamos fazer uma reflexão. Quantos aqui que não eram crentes? A irmã Heloína, eu, a irmã Carmen, a irmã Patrícia, Daniel, a irmã Olga. Quantos que adoravam as imagens? Eu também. E agora, como que fica essa palavrinha aqui, ó? Que visitam a maldade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E agora? E agora, irmã Carmen? Maldição. Vamos abrir lá para a gente começar. Gálatas capítulo 3, versículo 10 e 11. Para a gente entender uma coisa. Tem algumas igrejas por aí que fazem campanhas de quebra de maldição. E você tem que passar pelo sal grosso, você tem que pegar uma fita vermelha para você quebrar a maldição, senão a maldição não sai. Vamos ver o que a Bíblia diz? Gálatas capítulo 3, versículo 10 e 11. Quem achou pode ler, fazendo favor. Tantos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Porque o justo viverá pela fé. Quando entra a fé, entra uma palavra chamada graça. A partir de um princípio que eu me coloco diante de Deus, aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador, todas as maldições caem por terra. A partir do princípio que eu aceito a vontade de Deus na minha vida, as maldições elas vão ter que cair por terra.
Então nós precisamos entender que não precisamos fazer campanha de quebra de maldição. Nós não precisamos, porque nós temos o sangue de Jesus nas nossas vidas. Toda maldição lançada contra a terceira, a quarta geração, como Deus aqui havia falado, que visito até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E aí Deus já estava preparando e dizendo: ei, pela graça eu quebro toda maldição. Então, irmão, para quebrar a rotina e para quebrar o gelo nessa manhã, nós precisamos aprender isso. Não precisa de campanha de quebra de maldição. A partir do princípio que eu me coloco diante de Deus, tudo aquilo que é feito contra a minha vida cai por terra em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir lá primeiramente em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. Aleluia. Quem achou pode ler. Primeira Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual cedeu a si mesmo em preço da redenção por todos para servir de testemunho a seu tempo. Amém, irmãos? Porque qual que é o maior objetivo da imagem? Pedir a ela, para ela falar com Deus, interceder, né? É uma intercessora. A gente sabe disso, que quando a gente dobrava o joelho perante a imagem, a gente estava pedindo a ela para ela ser uma intercessora diante de Deus. Mas o que a Bíblia vai nos dizer? A Bíblia vai nos dizer que é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Ele é o mediador. Eu falo com ele, ele fala com o Pai. Ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então quando eu falo em nome de Jesus, eu já estou lá no céu. Quando eu falo assim, eu oro em nome de Jesus, eu já estou diante do Pai, falando com Ele. E não existe outra coisa que possa te levar diante de Deus. É só Jesus mesmo. É só Jesus que pode nos colocar diante do Pai através da sua pessoa. Por isso que nessa manhã nós vamos aprender a proibição bíblica quanto à idolatria. O primeiro mandamento estabelece a adoração somente a Deus e a mais ninguém. A ordem do segundo mandamento é para adorar a Deus diretamente, sem mediação de qualquer objeto. A idolatria é o primeiro dos 3 pecados capitais na tradição judaica: a idolatria, a impureza e o derramamento de sangue. Os cristãos devem se abster da contaminação dos ídolos. E aí, irmãos, vai muito além. Você começa, vamos ler lá em Atos capítulo 15 e versículo de número 20, para você entender os mistérios. Glória a Deus. Quem achou pode ler. Atos capítulo 15 e versículo 20. Mas escrevei-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é o sufocado e do sangue. Amém, irmãos? Daqui uns dias vai ter a tal da maionese do salpicão aqui, não vai? É algo que a gente coloca diante de Deus e Deus abençoa. E quando eles fazem os trabalhos deles aí fora, automaticamente é oferecido ao ídolo. Automaticamente é oferecido ao ídolo. E aí a Bíblia vai nos dizer aqui em Atos capítulo 15, onde teve o primeiro concílio da igreja, onde primeiro as pessoas
as autoridades eclesiásticas se reuniram para acertar alguns problemas, porque um falava uma coisa, o outro falava outra coisa. E aí, sabe o que aconteceu? Eles tiveram que ir para dentro da Bíblia. Tudo que falam tem que ser confirmado pela palavra. Eu acho que é assim, cai por terra. Eu acho que deve de ser assim, tem que cair por terra. Tem que ser tudo que está escrito na palavra. Ela é a regra, ela é a base, ela é a bússola, ela é a direção. Todas as autoridades eclesiásticas se reúnem e começam a acertar. Ei, tem que circuncidar ou não tem? Precisa fazer isso ou não precisa? E aí eles colocam os pingos no i. E aí eles chegam a esse ponto e falam que não era nem para os homens se alimentarem das contaminações dos ídolos. Churrasco oferecido a louvor a tal. E você vai lá e compra o churrasco, sabendo do problema. Você está automaticamente também se alimentando daquilo que é do ídolo. Então nós precisamos deixar de lado e abandonar isso em nome do Senhor Jesus, porque há um só Deus e só Ele que é para nós adorarmos, exaltarmos, bendizermos e engrandecer o nome dEle, porque Ele é o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Proibição à idolatria, ídolo e imagem. O termo hebraico empregado aqui para imagem de escultura é pesel, usado no Antigo Testamento para designar os deuses, como Azerá, a divindade dos cananeus. Tradução brasileira, 2 Reis capítulo 21, versículo 7. Esses ídolos eram esculpidos em pedra, madeira ou metal. A Septuaginta traduz pesel pela palavra grega eidolon, ídolo, a mesma usada no Novo Testamento em 1 Coríntios 10:14 e 1 João capítulo 5:21. O ídolo é um objeto de culto visto pelos idólatras como tendo poderes sobrenaturais, e a imagem é a representação do ídolo. Agora eu te pergunto, o que é um ídolo? O que pode ser um ídolo? Hein, irmã Patrícia? O que pode ser um ídolo? Um cantor pode ser um ídolo? Pode. O que mais? O dinheiro, o que mais? O que? Um animal, um carro novo, a casa nova. Tudo aquilo que tira o espaço de Deus da tua vida. Então cai por terra que ídolo é aquilo que é uma imagem de escultura. Opa, é aquela imagem que dá com a mãozinha assim e que nós pensamos aquilo ali é um ídolo. Tudo aquilo que tira o lugar de Deus, da adoração a Deus na tua vida, é um ídolo. Então nós precisamos vigiar. Eu não tenho Maria lá em casa, eu não tenho a Maria lá em casa, eu não tenho a Maria lá em casa, eu não tenho ídolo. Será? Nós precisamos aprender isso, que pode ser alguma coisa. Tem ídolo até de pastor, de pregador, que ele se torna um ícone e se torna um ídolo, e que se não for ele que prega, que se não for ela que cante, não presta. E aí começamos a entender que vai além de uma imagem de escultura. Começamos a entender que vai além de uma imagem esculpida ou através do metal, da madeira ou de pedras. É algo interessante. É o próprio filho, né? Também, um bom exemplo, né? Deus queria saber qual era. Quero ver se você está pronto para trocar essa adoração aí. Você quer tão bem teu filho, quero ver se você está pronto lá. Muito bem, é isso aí mesmo. Idolatria. O termo idolatria vem de eidolon, ídolo, ilatreia, serviço sagrado, culto ou adoração. Idolatria é a forma pagã de adoração a ídolos, de adorar e servir a outros deuses, ou a qualquer coisa que não seja o Deus verdadeiro. É a prática incompatível com a fé judaico-cristã, pois nega o senhorio e a soberania de Deus. Moisés e os profetas
viam na idolatria a destruição de toda a base religiosa e ética dos israelitas, além de negar a revelação. Deuteronômio, capítulo de número 4, versículo de número 23 ao 25. Vamos ler lá? Deuteronômio, capítulo de número 4, versículo de número 23 ao 25. Guardai-vos de que vos esqueçais do concerto do Senhor vosso Deus que tem feito convosco, e vos façais alguma escultura, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu, porque o Senhor o teu Deus é um fogo que consome, Ele é um Deus zeloso. Quando, pois, gerardes filhos e filhas e filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes e fizerdes alguma escultura semelhante de alguma coisa, e fizerdes maus aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Então, quando o povo se voltava para construir uma imagem, eles estavam deixando Deus de lado. Irmãos, por que o ocultismo, por que algumas coisas elas dão tão certo? Por que algumas coisas elas vão acontecendo de uma forma interessante, que nós vemos muitas pessoas indo atrás de búzios, de cartomantes? Por que muitas pessoas vão atrás daquilo que é proibido? Por que será? Por que será? Porque ela chega lá e ela já consegue alguma coisa, ela já consegue uma resposta, e parece que ela está pegando, e parece que ela está vendo na hora a resposta de Deus. E por que eles faziam as imagens, irmão Alessandro? Para direcionar a adoração ali, porque eles tinham que estar vendo. O problema era isso, eles queriam estar vendo e contemplando a quem eles estavam adorando. Como que eu vou adorar uma coisa que eu não vejo? Como que eu vou servir a alguma coisa que eu não estou vendo, não estou contemplando? E aí Deus fala, Jesus fala para um jovem chamado Tomé. Jesus aparece depois de ser ressuscitado, ele aparece aos discípulos, 10 discípulos. Eles estavam fechados por medo dos judeus. E Jesus se apresenta após ser ressuscitado. E a Bíblia vai nos dizer algo interessante, que ele entra, não é pela janela, não é nem pela porta, mas ele entra lá. Então não há nenhum embaraço. Quando Jesus quer entrar na tua vida, ele entra. Não existe barreira, não existe empecilho, não existe nada que possa te impedir. Só que só tinha 10. Judas já estava morto. E a Bíblia vai nos dizer que esse Tomé não estava lá. E aí alguém chega para Jesus e fala: ei, fala para Tomé, nós vimos Jesus ressuscitado. E o que acontece? Eu só acredito se tocar na ferida dele, ó. Né, irmão Renê? Se eu tocar na ferida dele, eu sei que é ele. E aí nós começamos a entender que Jesus vem e se apresenta para Tomé. E o que Jesus fala para ele? Bem-aventurado os que não viram, mas creram. Então eu não preciso ver. Vocês estão vendo Deus ao meu lado? Quem está vendo Deus ao meu lado? É pela fé. Não é algo fotogênico, não é algo palpável, é pela fé. Ele está em nosso meio. Aonde 2 ou 3 reunidos no nome dele estiverem, ele estará ali em nosso meio. Ele está aqui nessa manhã. Não vemos, não contemplamos, mas sentimos e glorificamos, porque ele está aqui. Não precisa representá-lo através de uma madeira, não precisa representá-lo através de uma pedra, de um metal. Sabemos que o nosso Deus, ele é santo, e pela fé nós sabemos que ele está aqui em nosso meio. Amém? Amém ou não amém? Amém. Amém, glória a Deus. Semelhança ou figura? A frase: nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem as águas debaixo da terra.
à luz de Deuteronômio, proíbe adorar o próprio Deus verdadeiro por intermédio de qualquer objeto. A palavra hebraica para semelhança é tendo uma aparência, representação, manifestação e figura. Mesmo que a pessoa fale, eu estou adorando a Deus, só que eu tenho que ver, a bateria vai ser Deus hoje. Está errado. Mesmo que ele diga, eu estou adorando o Deus verdadeiro, só que eu estou vendo aqui, e é Ele, eu tenho que ver. Está errado também. Irmão, o panteísmo vai dizer que Deus é tudo, e tudo é Deus. Deus é tudo, sim ou não? Não. Deus tem o poder de fazer tudo, mas Ele não é tudo, senão essa madeira era Deus. Senão, qualquer coisa era Deus. O nosso Deus, Ele é um ser invisível, imutável, onipresente, onipotente, imanente e transcendente, como nós vamos aprender aqui. Eles falam que tudo é Deus. Eles não, opa, Deus está aqui, Deus está na árvore, Deus está na árvore. Não, eu vejo a obra de Deus através da criação na árvore. Eu vejo Deus, opa, porque foi Deus lá, mas não é Deus aquilo lá. Deus, Ele tem sensibilidade. Deus, Ele tem sentimento. Então, nem tudo é Deus. Os panteístas, eles vão dizer, tudo é Deus, e Deus é tudo. O nosso Deus é soberano. Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Com base nesse princípio, nós entendemos que não podemos querer fazer qualquer imagem, qualquer semelhança, para dizer, eu vou adorar a Deus. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, eu vou adorar este Deus. Não, nós não precisamos ver para adorá-lo. Nós precisamos simplesmente abrir o nosso coração, glorificar a Ele e dizer que Ele é o nosso Deus. Amém? Sua ideia básica é de aparência externa, ou seja, uma imagem vista em uma visão. Essa proibição inclui a representação de coisas materiais, como homens e mulheres, pássaros, animais terrestres, peixes e corpos celestes. Qual foi a imagem de escultura que o povo fez quando Moisés demorou para descer do monte? Alguém lembra? O bezerro de ouro. Opa! Eles queriam representar Deus através de uma imagem e começaram a glorificar ali. Quando Moisés desce com as tábuas da lei, o que acontece? O bicho pega, dá uma briga, pessoas que estavam idolatrando morrem, as tábuas são quebradas, porque Moisés fica irado, porque talvez Moisés falou, eu vou subir e já volto. E aí o povo lá embaixo, opa, vamos fazer um Deus para nós. Reuniram alguns metais, derreteram, forjaram e fizeram uma imagem e começaram a adorar. Era um símbolo do boi Apis lá do Egito, que eles estavam trazendo. E aí Deus começa a trabalhar no meio desse povo, para que esse povo venha entender e compreender que Deus é santo, Deus Ele é zeloso, Deus é puro. O adjetivo hebraico cana, zeloso, aparece apenas 5 vezes no Antigo Testamento e está associado ao nome divino El, Deus. O zelo de Jeová consiste no fato de ser Ele o único para Israel, e este não deveria partilhar o amor e a adoração com nenhuma divindade das nações. Esse direito de exclusividade era algo inusitado na época e único na história das religiões, pois os cultos pagãos antigos eram tolerantes em relação a outros deuses. Então, eles tinham costume, o povo pagão tinha um costume de vários deuses em um culto. E aí o Senhor vem para trabalhar no meio do seu povo, e a Bíblia vai nos dizer que o nosso Deus é um Deus zeloso, um Deus misericordioso, um Deus que trabalha nas nossas vidas. Ele começa a ensinar esse povo. Foi fácil deixar os ídolos? É uma guerra. Para a pessoa que conhece, que tem uma cultura, que tem um projeto, que aprendeu de uma forma,
com os pais, com a família, para você ensinar ele que agora só a Deus adorarás, só a Deus servirás, é muito complicado. Sabe quem que pode fazer a obra? Só Deus. É Deus que acrescenta. Você prega a palavra, você ensina a verdade, como é que faz, o que acontece, quais são os malefícios, quais são os benefícios de abandonar a prática, e aí a pessoa começa a entender que Deus está trabalhando. Mas é algo muito complicado, porque mexe em culturas antigas, mexe em tradições familiares, pessoas, não, eu nem sei porque eu adoro, mas por causa do meu pai, da minha mãe, do meu avô, do meu tataravô, eu sou assim e não mudo. Eu nasci assim e vou morrer assim. Era isso que falava, era isso que eu falava, era isso que muitos falavam. Porém, quando conhecem a verdade, começam a entender que Deus está no controle, Deus está no comando de tudo. Deus faz uma ameaça, Deus faz uma ameaça para esse povo. A expressão terceira e quarta geração indica qualquer número plenitude, não se refere necessariamente à numeração matemática, pois se trata da máxima comum na literatura semítica. Vamos aprender uma coisa? O que é semítica? Alguém sabe o que é semítica? O que é semítica, Natanael? Antissemítico, você sabe o que é? O que é? Ele aprendeu esses dias. Antissemítico é tudo aquilo que é contra os judeus. O que é semítico? Os judeus, o povo de Deus. Vem de qual palavra? Vem da palavra Sem. Filho de quem? Quem que tinha 3 filhos? E colocou o nome dele de Sem, Cã e Jafé? Noé. Noé tinha 3 filhos, um deles era Sem. Sem vem agora o povo semita, o povo semítico, é o povo de Deus. E nessa literatura semítica, eles costumam muito, lá em Provérbios, você vai ver assim, 3 coisas agradam ao Senhor, mas a quarta, alguém já viu isso? Lá em Provérbios? Se você abrir a palavra do Senhor, em Provérbios 30, versículo 15, 18, 21 e 29, você vai ver essa comparação. 3 coisas agradam a Deus, mas a quarta é abominável. É só uma forma de linguagem, é um jogo de palavras na literatura semítica. E eles estarão ensinando este povo, e Deus não estava dizendo terceira, quarta geração, você vai pagar um preço até 1000 anos, não. Era uma forma de Deus se expressar, era uma forma de Deus trazer. O objetivo aqui é contrastar o castigo para a terceira e quarta geração com o propósito de Deus de abençoar as milhares de gerações. Lá Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6 diz assim: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visita a maldade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Versículo 6: e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então a misericórdia do Senhor sempre vai acima, sempre vai além. Por isso que você vai ver Deus perguntando a Davi: o que você quer? Fome? Você quer perecer na mão dos teus inimigos? Ou quer que eu trate com você? Melhor eu cair nas mãos do Senhor do que na mão dos homens, porque o Senhor é rico em misericórdia. A misericórdia do Senhor vai além, e é a causa de nós não sermos consumidos, porque a Bíblia vai nos dizer que não há um justo sequer. Então nós estamos aqui nessa manhã porque somos bons? Não, estamos aqui pela graça e misericórdia do Senhor. E aí nós entendemos que precisamos adorá-lo, exaltá-lo e engrandecê-lo a cada dia. Irmãos, lá em Daniel capítulo 3, tem algo que acontece lá. O que acontece? Alguém lembra Daniel capítulo 3? Tem uma estátua lá, não tem? E que o rei fala assim: ei,
Eu vou tocar umas imagens, estourar essa imagem. O que acontece? E aí nós começamos a perguntar para mim e para você: até que ponto nós adoramos ao único Deus? Que pergunta que era esta feita para aquele povo? Ei, se vocês adorarem, sossegado; se não adorarem, serão lançados na fornalha de fogo ardente. E agora? E agora esse povo ou adorava, buscava idolatria, adorava esse Deus, essa imagem do rei, ou ia para a fornalha. É muito bom falar que nós adoramos a um só Deus, quando a faca não está no pescoço. E aí nós começamos a perguntar para nós mesmos: até que ponto nós temos compromisso com esse Deus? Até que ponto eu adoro a Ele em espírito e em verdade? Você já parou para pensar? Quem sabe o tamanho dessa imagem? Ela tinha 60 côvados. Pega a calculadora, Natanael. 60 côvados. Côvado era a medida do cotovelo até o dedo indicador, aproximadamente 45 centímetros. 60 vezes 45, 27 metros. Pequena obra, feita de ouro. Era enorme, era grande. E aí nós começamos a entender que se adorasse sossegado, pecava contra Deus, mas não ia para a fornalha. E aí Deus prepara 3 homens: Sadraque, Mesaque e Abidenego, como conhecemos mais. O nome judeu deles a gente muitas vezes nem lembra. Quem era? Lembram? Fala alto, irmão Renê. Azarias, Misael e quem lembra? Misael, Ananias e Azarias. 3 nomes. Eles mudaram para Sadraque, Mesaque e Abidenego. Eles se curvaram sim ou não? Se curvaram sim ou não? Não. E eles falaram assim: nós sabemos que Deus poderá. Quando eu entendo que Deus pode fazer todas as coisas, e que Ele só vai fazer se for da vontade dEle. Eles falaram: nós sabemos que Deus poderá nos livrar. Deus livrou sim ou não? Sim, mas tiveram que passar pelo fogo. Foram lançados lá dentro. Mandaram aquecer 7 vezes mais. Lançaram os homens lá dentro. E daqui a pouco, quando olharam lá, não eram 3, eram 4. Glória a Deus. Qual é o exemplo? Qual é a lição? Vale a pena adorar só Deus. Tenha compromisso com Ele. Ele vai te livrar. Ele vai te guardar. Ele vai te abençoar. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Então vale a pena sim adorar ao único Deus. Escolha a coisa certa hoje, irmão. Deuteronômio 30, 19. Quem lê para nós? Deuteronômio capítulo 30 e versículo de número 19. Os céus e a terra como hoje por testemunhas contra ti. Que te propus a vida, a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Olha que palavra, irmãos. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que tenho te proposto. Quando tem uma proposta, você não tem 2 escolhas? Não é assim? Ou tem uma proposta para fazer: você trabalha 8 horas e ganha R$1.000, ou você trabalha 4 horas e ganha R$1.000. Quem vai querer trabalhar mais pelo mesmo preço? É claro que é 4 horas por R$1.000. É uma proposta. E Deus estava fazendo uma proposta para o seu povo. Eu tenho a terra como testemunha contra ti, e que dou uma proposta para vocês: morte e vida. Qual que nós escolhemos? Morte e vida, bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Quando eu escolho a verdade,
quando eu abandono a mentira, quando eu escolho a vida, esqueço aquela morte, aquela vida de morte diante do mundo, Deus vai estar me abençoando. E o Senhor fala ainda para você e para mim: você tem o direito de escolher. Aí entra uma palavra chamada livre-arbítrio, o direito de escolha. Eu posso escolher o que eu vou fazer da minha vida. Irmãos, Deus proibia a idolatria, sim ou não? Sim ou não? Deus estava guiando o seu povo. O seu povo estava no deserto ainda, e começam a aparecer serpentes. Essas serpentes, irmã, vinham e picavam, e o povo começava a morrer. Começavam a quase morrer. E essas serpentes vieram e picaram várias pessoas do povo de Deus. O que Deus manda Moisés fazer? Uma estátua de cobre, de bronze. E agora? Qual que era o objetivo disso? Alguém abra lá já em João 3,14. Se eu pedir para falar 3,16, todo mundo fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas o 3,14, Jesus estava falando com quem? Com Nicodemos. Estava explicando o trabalhar de Deus na vida dele, o que Deus queria fazer, que era necessário ele nascer de novo. E já estava dizendo que era necessário Jesus morrer. Quem achou? João 3,14, pode ler. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Amém. Opa, então Moisés, Deus fala: levanta uma estátua de metal, uma serpente grande, e o povo que olhar para ela, eles vão ser salvos, curados. Glória a Deus. Só que me pergunte agora: aonde que foi parar esta serpente? E qual é o nome dela? Aonde que ela foi parar? 2 Reis 18,4. Você vai ver algo muito interessante, que aquilo que serviu de bênção, que o intuito de Deus não era que eles adorassem aquela imagem, o intuito de Deus era que eles olhassem para ela e fossem curados e salvos. Aonde que ela vai parar? Dentro do templo do Senhor. E agora o povo chegava e dava de cara com aquela serpente, e aí não sabia se o adoravam ou adoravam a Deus. E o povo começava a cochear entre dois pensamentos. O nome dela era Neustã. Então nós precisamos aprender isso, que nós sempre vamos ter uma bênção para contar na nossa vida. Nossa, Deus me deu um livramento, graças a Deus. Deus operou grande coisa na minha vida, mas isso não pode virar ídolo. Tem coisas que viram ídolo. Tem coisas que tiram o lugar de Deus na tua vida. Hoje em dia, um lenço tira o lugar de Deus na vida de muitas pessoas. A pessoa pegou o lenço e Deus está curando ela. Aconteceu isso, aquilo, aquele outro. Eu coloquei uma fita no meu braço e está acontecendo milagres. Não troque nada. Não troque Deus por nada. Você vai abrir lá em Atos 19, 11 e 12. Você vai ver algo muito interessante também. Os lenços de quem? Os lenços de Paulo. Eles curavam. Interessante é que hoje em dia pegam um versículo e fazem desse versículo regra. E nós não podemos cometer esse erro, irmãos. O que é bíblico, o que é doutrina? O que é doutrina para a Assembleia de Deus? 2 ou mais versículos para confirmar uma doutrina. Não é assim, mãe? 2 ou mais versículos para confirmar uma doutrina. Se vai contra
aquilo está ali. Opa, tem isso, aquilo, aquele outro. Vai confirmar a doutrina. Se tem só uma passagem, tem os seus respaldos. Pare, pense, analise, pergunte o que significa isso, é, não é, pode, não pode, faz ou não faz, o que é. Então, nós vemos aqui, Atos capítulo 19, versículo 11 e 12, os lenços de Paulo curavam. O que o povo fez? O lenço cura. Deus usa de uma forma específica, e agora isso vira doutrina. Tem um pregador que ele está assim e já está vendendo lenço. A pessoa vem conversar com ele, ele faz questão de limpar o suor, e estão vendendo lenço. Vocês sabem o que eu estou falando? Não troque nada. Tudo aquilo que tira o lugar de Deus na tua vida, não troque. Zero. Imagine, Deus usou uma vez uma jumenta para falar com quem? Balaão. Imagine se esse povo agora, toda vez que vê uma jumenta e fala: Deus, fala comigo. Tem um versículo como base. É doutrina? Não. Opa, eu vejo um cavalo lá, Deus, fala comigo. Não é assim. Nós precisamos ter base bíblica. Todos os nossos ensinamentos precisam ter respaldo bíblico. E é esse respaldo que vai transformar a nossa vida. É esse respaldo que vai nos dar direção. É esse respaldo que nós vamos estar diante de Deus através da santa e bendita palavra do Senhor. Então, sempre não é feio perguntar, irmãos: isso aqui pode ou não pode? Isso aqui pela Bíblia, o que o Senhor me diz? Ah, pela Bíblia é isso, aquilo, aquilo. Pergunte, não é feio. Não é feio perguntar. O que a gente souber, a gente responde. O que não souber, a gente leva para frente e vamos trazer uma resposta concisa, e o nome do Senhor vai ser glorificado. E Deus ele pode se manifestar a nós através de algo? Claro que pode. Quantas vezes Deus operou milagres na vara de Moisés? Quantas vezes Deus operou milagres através de grandes coisas? Deus, através de alguma coisa, Ele se manifesta. Vamos entender que aquilo é Deus? Não. Deus manifestou o poder através da vara de Moisés. A vara era Deus? Não. Era só uma manifestação do poder do Senhor. Culto verdadeiro. Adoração. O segundo mandamento proíbe fazer imagem de escultura e também de se prostrar diante dela para adorá-la. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Adoração é serviço sagrado, culto ou reverência a Deus por suas obras. É somente a Deus que se deve adorar. Somente a Deus que se deve adorar. E Paulo vai nos dizer que nós precisamos fazer um culto racional. O que é isso, mãe Luína? O que é um culto racional? Um culto com razão. Um culto que eu sei o que eu estou fazendo. Dá início no culto. E aí todos nós falamos assim: quem vai dirigir o culto? É o... Falei a verdade, irmãos. Nós falamos sempre: quem vai dirigir o culto é o Espírito Santo. Mas é o homem que está no comando. Esse homem, essa mulher precisa ter ligado com Deus, mas não pode fugir da razão. O que é isso? Eu sei o que eu estou fazendo. Eu não posso dizer: glória a Deus, aleluia, amém. Tem que ser algo que sai do coração e você abre a boca, dá glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque eu sei que Deus está me abençoando. Essa palavra está comigo, eu estou sentindo a presença do Senhor. Não é por balela, não é simplesmente por uma emoção. Eu estou fazendo algo racional. Eu chego no culto, eu dobro meu joelho, eu falo com Ele, Ele fala comigo, eu glorifico a Ele. Eu sei o que eu estou fazendo. Isso é culto racional. Nós chegarmos na igreja, adorarmos a Deus porque sei, Ele é maior, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Criador, Ele fez isso, Ele faz aquilo, Ele vai mudar, Ele vai operar, Ele vai me abençoar, Ele vai transformar a minha vida. Eu vou adorar Ele, eu sei o que eu estou fazendo. Tem culto, irmão? Tem cultos por aí que acontece o quê?
daí, estava uma benção quando estava. O que o pregador pregou? Não sei, mas estava uma benção. Alguém já viu isso? Às vezes a gente se envolve com a emoção e se esquece da razão. Nós temos que ter fé? Temos. Tem que ter a presença do Espírito Santo no culto? Tem. Ele tem que falar conosco? Precisamos. A cada dia que Ele fale conosco, que o Senhor trabalhe em nossas vidas. Mas nós estamos aqui com a nossa razão. Eu tenho razão para estar aqui. Eu sei o que eu estou falando. Você sabe que está adorando a Deus. Você sabe que está se curvando diante dEle, porque Ele é maior. O Catecismo Maior de Westminster declara que Deus é Espírito em si por si, infinito em seu ser. O Espírito é substância imaterial e invisível, e também indestrutível, pois o Espírito não tem carne e nem ossos. Irmão, nós conseguimos ter enfermidade aonde tanto? No físico e na alma. No espírito nós não vamos estar doentes. Nós vamos estar doentes do nosso físico e da nossa alma. A alma significa a psique, a nossa mente. Mas do espírito não, o espírito é de Deus. É Ele que está aqui. Por isso que quando nós morremos, o que acontece? O corpo volta ao pó e ao espírito volta a Deus que o deu. Então nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele é santo. Ele é espírito, Ele é imaterial, Ele é abstrato. Eu não consigo pegar Deus, eu não consigo sentir Deus com as minhas mãos, eu não consigo ver Deus com os meus olhos, eu não consigo contemplar Deus diante da minha mão e diante dos meus olhos. Eu só consigo vê-lo pela fé. Além da Bíblia afirmar que Deus é Espírito, declara também de maneira direta que Ele é invisível. Como que alguém, sendo visível, Ele vai ser onipresente? Você já começou a imaginar acerca da onipresença de Deus? Aqui na cidade de Ponta Grossa, tem 70 igrejas Assembleias de Deus. E agora pela manhã, nesse exato momento, em todas elas está tendo escola bíblica dominical. Fora as outras denominações, só em Ponta Grossa. E Deus está em todas elas. Ele é onipresente. Ele não é palpável. Ele não é visível. Ele está aqui, Ele está lá, Ele está em todos os lugares. Por isso que o salmista no Salmo 139 vai dizer que se ele subir a um lugar mais alto, Deus vai estar lá. Se ele descer a um lugar mais baixo, Deus também vai estar lá. E nós aprendemos, Deus, Ele vai em todos os lugares por onde nós estamos. E nós precisamos entender que Deus sempre vai estar comigo, Deus sempre vai estar com você, porque Ele é imaterial, Ele é invisível, Ele não é palpável. Assim, a espiritualidade que tem Deus como alvo é incompatível com as imagens dos ídolos. E aí nós vemos que o nosso Deus, que é um ser imaterial e invisível, o povo está querendo deixar Ele materializado e visível e palpável. E aí nós diminuímos o nosso Deus. E Ele é grande. Nós cantamos um louvor e dizemos: quão grande é o nosso Deus, quão grande é o nosso Senhor. Deus é imanente e transcendente. A imanência é a forma de relacionamento de Deus com o mundo criado e principalmente com os seres humanos e a sua história. Eu preciso ter algo, imanência. Eu preciso ter comunhão com Deus, relacionamento de Deus com o mundo criado. Não, o maior prazer de Deus foi ter comunhão com o seu ser, com a sua criatura. Desde o princípio, Deus cria Adão e Eva, coloca eles aonde? No jardim do Éden, para ter comunhão com eles. Então Deus sempre foi imanente, sempre foi buscar a presença do homem para ter relacionamento. Deus sempre quis
esse relacionamento. Deus sempre buscou algo no homem para que tenham conversa, para que haja comunhão, para que haja uma aliança. O Salmo 139 é um exemplo clássico. A transcendência significa que Deus é um ser que não pertence à criação. Quem criou Deus, irmão? Lorene, quem criou Deus? Ninguém criou Deus. Como que ele se formou? Ele é e sempre será. Ele é o começo, ele é o fim. Ele é o alfa, ele é o ômega. E aí nós começamos a entender que se alguém houvesse criado Deus, Deus não seria Deus, Deus seria criatura. E havia um outro Deus. Porém o nosso Deus, ele é eterno. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E sempre será o nosso Deus santo e poderoso. O exclusivismo da sua adoração é natural, porque Deus é incomparável. Ninguém há como Ele no universo. Imagine, irmãos, aquela estátua de 27 metros era grande? Sim ou não? Vamos falar a verdade. 27 metros de altura por 2,70 de largura era grande, sim ou não? Sim, comparado àquelas imagens pequenininhas, é muito grande. Mas mesmo assim, seria muito pequena para que fosse o nosso Deus. Então não vai ter nada no mundo que você possa dizer: isso aqui é Deus, é do tamanho de Deus. A terra é estrado para os seus pés. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é maior, o nosso Deus é santo. A Bíblia vai nos dizer que na palma da mão dele está escrito o nosso nome. E agora, que tamanho que é essa mão? Só a gente aqui, em 20 e poucas pessoas. Qual é o tamanho dessa mão? Comece a imaginar. Golias era grande? Era, perante Davi. Davi olhava para Golias, Golias era grande. Mas quando Davi olha para Deus, ele vê que Deus é maior que Golias. Aquilo que é grande para você, não é grande para Deus. Deus é o único que sempre vai estar olhando assim, ó. Deus nunca vai olhar alguém assim, para cima. Deus sempre vai ter que reclinar a cabeça para enxergar a minha pessoa, para enxergar a tua pessoa, porque Ele é maior. Ele é o Todo-Poderoso, Criador do céu e Criador da terra. Então, irmãos, nós aprendemos algo. Nada pode ilustrar o tamanho de Deus. Nenhuma imagem, nenhuma semelhança, nem no céu, nem na terra, nem no mar, pode ilustrar e comparar ao nosso Deus, porque Ele é maior. Deus é maior. As imagens e o catolicismo romano. Aleluia. Irmãos, essa Bíblia aqui, ó, a Bíblia de Jerusalém. Essa Bíblia é Bíblia católica. Eu vou ler uns versículos do livro de Sabedoria de Salomão. E aí você vai prestar atenção e você vai entender. E aquilo que eu falo para você, traga a Bíblia para a igreja, traga a Bíblia no culto, e fique com ela aberta. E o que o abençoado ou abençoada falar aqui, veja se está escrito aí. O maior arma na mão do crente, sabe o que é? A Bíblia. Ele tem a oportunidade de ver o que está escrito. Opa, o irmão citou tal versículo, deixa eu ver se é verdade, deixa eu ver se está enchendo linguiça. Opa, é isso mesmo. Então nós temos a maior capacidade de Deus na nossa vida. A maior dádiva, perdão, a Bíblia Sagrada. É a nossa ferramenta. Antigamente ensinavam a gente e tinha que engolir seco, porque não era permitido trazer a Bíblia para a igreja. Não podia ler a Bíblia, já tinha uma liturgia, já tinha a leitura correta, porém nós não.
nós temos a palavra do Senhor. Essa Bíblia aqui é a Bíblia católica. Livro de Sabedorias de Salomão, se você quiser marcar, Sabedorias de Salomão, capítulo de número 15. E aí você vê e entende algo interessante, que se você ler, você aprende. Se você ler, você aprende. Escute um pouco aí. A epígrafe: Israel não é idólatra, mas tu, nosso Deus, és bom e verdadeiro, lento para a ira, governas o universo com misericórdia. Mesmo pecando, somos teus, pois reconhecemos tua soberania, mas não pecaremos sabendo que te pertencemos. Conhecer-te é a justiça integral, e reconhecer tua soberania é a raiz da imortalidade. Não nos extraviaram as perversas artes, invenções humanas, nem o trabalho estéril dos pintores, figuras besuntadas com cores disparadas, cuja vista desperta a paixão dos insensatos, que se entusiasmam com a forma sem vida de uma imagem morta. Opa! Enamorados do mal e dignos de tais esperanças, tanto os autores como os entusiastas e adoradores. Eis um moleiro que laboriosamente amassa uma terra mole e modela cada objeto para o nosso uso. Da mesma argila modelou os vasos que servem às ações puras, como também do mesmo modo a usos contrários. Qual deva ser o uso de cada um desses? O juiz é o oleiro. E depois, esforço mal empregado. Da mesma argila modela uma divindade vazia, ele que pouco antes nascera da terra. Agora eu vou pular aqui, para o capítulo 15, versículo 14, para a gente concluir. A epígrafe diz: o cúmulo da idolatria à zoolatria, ídolos em formas de animais. Mas muitos insensatos e mais infelizes que a alma de uma criança são os inimigos de teu povo que o oprimiram, pois eles consideram como deuses todos os ídolos dos pagãos, cujo uso dos olhos não lhe serve para ver, nem o nariz para respirar o ar, nem os ouvidos para ouvir, nem os dedos da mão para apalpar, e seus pés são inúteis para caminhar, pois foi um homem que os fez, modelou-os um ser de espírito emprestado. Nenhum homem pode plasmar um Deus semelhante a si. Mortal, suas mãos ímpias produzem um cadáver. Ele é melhor do que os objetos que adora. Ele pelo menos teve vida, eles jamais. Adoram até os animais mais odiosos, que comparados com os demais são os mais estúpidos, não tem nenhuma beleza que os faça atraente. Coisa que sucede à vista com outros animais, ao contrário, eles escaparam ao elogio de Deus e à sua bênção. Provérbios, Sabedorias de Salomão, capítulo 15. Então você vai ver que nós não temos esse livro. Esse livro é um livro apócrifo, não tem base de Deus, não tem a inspiração do Senhor, não é um livro canônico, mas mesmo assim eles falam contra a idolatria, e é a Bíblia católica. E aí agora nós vamos dar a entrada aqui às imagens e o catolicismo romano, e nós começamos a aprender que quando na Bíblia eu leio o que está escrito ali, é para mim vivenciar. Se eu não leio a Bíblia vai nos dizer que o povo do Senhor perece por falta de conhecimento. Então quanto mais eu ler, quanto mais eu aprender a palavra do Senhor, mais crente eu vou me tornar, e o nome do Senhor vai ser glorificado. O que dizem os teólogos católicos romanos? A edição brasileira do Catecismo da Igreja Católica, publicado em 1993, no período do pontificado do Papa João Paulo II, afirma que o culto de imagens não contradiz o mandamento que proíbe os ídolos. Os teólogos católicos romanos ensinam que a confecção da Arca da Aliança, com os querubins e a serpente de metal no deserto, permitem o culto às imagens. Ai, ai, ai. Irmão, usam a própria Bíblia para confirmar as heresias.
Eles usam para adorar a Arca da Aliança, sim ou não? Não. Deus falou que era para adorar em Neustã, sim ou não? Não. A Arca da Aliança era um símbolo da presença de Deus, a qual tinha o pote do maná, a vara de Arão e as duas placas da lei. E ali era um símbolo da presença. Quando o povo começou a venerar, sabe onde foi parar a Arca da Aliança? Ninguém sabe, porque Deus consumiu. Sabe onde foi parar o corpo de Moisés? Ninguém sabe. Por quê? Porque o povo ia adorar, o povo ia venerar, o povo quer algo que veja, o povo quer algo palpável para adorar. Então eles usam a própria Bíblia para defender as suas teses. Por isso que nós precisamos ler a palavra de Deus. Eu bato sempre nessa tecla e vou bater em nome de Jesus, que enquanto nós lemos a palavra de Deus, nós conhecemos a palavra do Senhor, nós não vamos cair em heresias. Amém, irmãos? E assim o nome do Senhor vai ser glorificado. Uma interpretação forçada. O argumento da Igreja Católica é falacioso, porque os antigos hebreus não cultuavam os querubins nem a arca, menos ainda a serpente de metal. O povo não dirigia orações a esses objetos. A arca e os querubins, o propiciatório, sequer eram vistos pelo povo, pois ficavam no lugar santíssimo. Quando o povo começou a cultuar a serpente, que foi construída no deserto, o rei Ezequias mandou destruí-la. As peças religiosas a que os teólogos católicos romanos se referem serviam como figuras da redenção de Cristo. Opa, levantaram a serpente, assim Cristo deverá ser levantado, para que todo aquele que olhar para ele vai ser salvo em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então uma interpretação forçada é algo muito errôneo, tem que ser natural. A regra base da hermenêutica é: a Bíblia explica a própria Bíblia. A base é essa. Quer confirmar a Bíblia? Confirme por ela mesma. Quer confirmar uma tese? Por ela mesma, sem forçar, usando texto e contexto, usando a palavra do Senhor. Amém? O uso de figuras como símbolo de adoração. A adoração ao Deus verdadeiro por meio de figura, símbolo ou imagem é a idolatria. Isso os israelitas fizeram no deserto. Mica e Jeroboão, filho de Nebate, procederam da mesma maneira. O que Jeroboão fez? Alguém lembra? Jeroboão. O que Jeroboão fez, Natanael? Primeiramente, Davi, Salomão. Salomão morre, nasce quem? Quem que vai para o reinado? Roboão. Roboão começa a falar: ai, o dedo mínimo será mais grosso que os lombos do meu pai. Aí acontece uma divisão do reino. O reino que era integrado se divide, formam dois reinos: reino do norte, reino do sul. Por causa do quê? Por causa da palavra? Não, porque apareceu um homem chamado Jeroboão e falou: eu vou colocar um bezerro, um em Dan e outro em Betel, e não precisa ir lá em Jerusalém adorar, adorem aqui mesmo. E aí acontece algo muito interessante. Esse povo começa a idolatrar novamente. Alguém sabe me dizer quando é que acabou a idolatria na Bíblia Sagrada? No meio do povo de Deus? Cativeiro babilônico. Quando acaba o cativeiro babilônico, você vai ver que eles já não tem mais problema de idolatria. Eles começam a servir a Deus, eles começam a adorar a Deus. Mas mesmo assim, havia pessoas que sempre se curvavam, que sempre estavam querendo deixar uma forma diante de Deus e buscar a presença do Senhor, através daquilo que viam, através daquilo que palpavam. Mas a base que acaba a idolatria é o cativeiro babilônico. Quando eles vêm, quando eles voltam ali para Jerusalém, através de Esdras, Zorobabel e Neemias, a princípio acaba-se a idolatria.
o povo começa a entender que Deus é o único Deus. Os ídolos que a Bíblia condena não se restringem a animais, corpos celestes ou forças da natureza, pois inclui também figuras humanas. Você vai ver vários tipos de figuras. Eu não lembro qual é o país que a adoração à vaca, que é um deus para eles, né? Na China, né? Então a vaca, eles não comem nem a carne dela, porque senão vão estar comendo alguma coisa. Elefante, vários lugares, muda o animal e continuam adorando as coisas erradas. Uma coisa muito interessante agora, Mariolatria é o culto de Maria, mãe de Jesus. Seus adeptos dirigem oração a ela, prostram-se diante de sua imagem e acreditam que sua escultura é milagrosa. Isso é idolatria. Os devotos propagandeados pela mídia atribuem a Maria uma posição que a Bíblia não lhe confere. Nós reconhecemos o papel honroso da mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, mas ela mesma jamais aceitaria ser cultuada. Alguém abre lá para nós em Lucas capítulo 1 e versículo de número 47. Lucas capítulo de número 1 e versículo de número 47. Quem achou pode ler. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Quem estava cantando isso aí? Maria. O que ela está falando? O meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Ela precisava de um Salvador, sim ou não? Eu preciso de um Salvador? Nós precisamos de um Salvador? Sim. Todos nós precisamos de um Salvador porque nós somos falhos. Porém a Bíblia vai nos dizer algo interessante a respeito de quem? De Maria. Ela estava dizendo que ela precisava também de um Salvador. Então ela não era tudo aquilo que fala. Ela era simplesmente uma mulher que foi usada por Deus quando ainda era virgem. Ela continuou virgem, sim ou não? Maria continuou virgem? Não. Maria teve filhos com José. Você vai ver na Bíblia Sagrada, lá em Mateus, capítulo de número 13, se não me falha a memória, versículos 55 e 56. Você vai ver os filhos de Maria e de José, os irmãos de Jesus. E o maior erro é aquela oração que eles fazem. Como que é? Santa Maria, Mãe de Deus. Não é mãe de Jesus, é mãe de Deus. E é um erro, é algo muito errado. Quem é Deus é o nosso Senhor. Maria só foi usada por Deus para concluir uma obra. Então que nesta manhã nós possamos aprender isso daqui e glorificar a Deus a cada dia, para que o nome dele seja glorificado na nossa vida, e que a cada dia possamos ler a palavra do Senhor e saber que o nosso Deus é o único Deus, e que eu não posso colocar em nada, não posso nenhuma semelhança nem no céu, nem na terra, e nem no mar pode comparar ao poder do nosso Senhor. Amém? Pelo aprendizado diário na presença do Senhor, todas as classes aprendendo da palavra do Senhor, e nós vemos isso, uma dádiva do Senhor, um crescimento diante do Senhor através da palavra. Que Deus venha abençoar a cada um de nós, em nome de Jesus. A conclusão da classe Maranata fica assim: devemos ter discernimento para distinguir ídolos de objetos meramente decorativos. Tudo aquilo que a pessoa ama mais do que a Deus torna-se idolatria. A Bíblia não proíbe as artes, nem a escultura em si mesma e nem a pintura. Deus mesmo inspirou artistas entre os israelitas no deserto. O rei Salomão mandou esculpir querubins na parede e touros e leões para decorar o templo e o palácio real, mas nunca com o objetivo de que tais objetos fossem adorados. Amém? Você pode ter a tua imagem, uma certa decoração na tua estante, na sua casa, sendo que isso não se torne um ídolo, né?
Tudo aquilo que você venera é um ídolo. Se você não venerar, é só uma obra de arte. Amém? Então é isso que nós aprendemos nessa manhã, que o nosso Deus é o único Senhor e que Ele pede para mim e para você, para não fazer imagens de escultura, não ter outro Deus diante dele, porque Ele é o único Senhor.